Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Damares, sou professora de matemática. Estarei trabalhando com vocês a matemática através da resolução de exercícios. E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a soma dos n primeiros termos da PG, a progressão geométrica, ok? Então vamos lá para os nossos exercícios. Muito bem, nesse exercício primeiro nós temos a seguinte questão. Calcule a soma dos n termos da PG. Gente, vamos lá relembrando a nossa fórmula da PG, da soma dos n primeiros termos da PG. Então, a soma, ela é dada por Sn A1, que multiplica 1 menos Q elevado a n sobre 1 menos Q. Essa é a nossa formulazinha da soma dos termos da PG. Então, nós temos aqui alguns dados, né? Nós temos o A1 aqui, ele é igual a 1, ok? O primeiro termo. E nós vamos precisar também aqui da razão. A razão, então, nós podemos fazer o segundo termo dividido pelo primeiro. Então, 2 dividido por 1, então nós temos a razão, que é igual a 2. E nós precisamos do número de elementos aqui. Eu quero a soma dos termos do PG finita. Então, nós temos aqui, nós não temos o número, nós não sabemos o número de elementos que tem nessa PG. Então, nós precisamos calcular primeiramente. Então, nós sabemos o AN, que é 512, que é o nosso último termo. Nós vamos utilizar, então, o termo geral da PG. O termo geral da PG é AN, que é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, nós temos o AN, que nós já sabemos o valor do AN, né? O AN é 512. Então, nós queremos saber que posição que ele ocupa aqui para a gente saber quantos termos tem essa PG. Então, A1 é igual a 1, a razão é igual a 2, elevado a N menos 1. Então, nós vamos fazer o seguinte, fatorando o 512, nós temos 2 elevado a nona. Então, nós temos 1 vezes qualquer número, é esse número. Então, 2 elevado a n menos 1. Então, gente, nós colocamos aqui, olha, nós temos uma equaçãozinha exponencial de mesma base, olha. Então, nós vamos igualar os expoentes. Então, eu tenho n menos 1 igual a 9. N igual a 10. Então, nós já descobrimos o número de termos que nós temos nessa PG. Então, nós temos condições para calcular a soma, né? Então, calculando a soma aqui, nós temos, então, a soma desses 10 termos seria, então, igual a A1, que é 1, vezes 1 menos a razão, que é 2, elevado a 10, dividido por 1 menos 2. Então, a soma é igual. Esse 1 nem vai precisar, né, gente? Pelo fato de ser 1 multiplicado por qualquer número, vai ser o outro número, né? Então, nós temos 1 menos 2 elevado à décima é 1024. 1 menos 1024. 1 menos 2, menos 1. 1 menos 1024, menos 1023. Menos 1023 dividido por 1. Então, nós temos aqui a soma dos termos dessa PG, nós temos 1023 positivo. Muito bem. Vamos partir para a nossa letra B desse mesmo exercício, que também pede, né, para calcular a soma dos termos da PG.
Então, gente, o mesmo raciocínio, nós vamos precisar, né, descobrir quantos termos tem essa PG. Então, vamos lá. De acordo com os nossos dados, nós temos A1, que é igual a 5. A nossa razão aqui vai ser igual a 20 dividido, né? Dividido por 5, que é igual a 4. Nós não sabemos, nós não conhecemos o N, mas nós conhecemos o AN, que é o último termo, né? Que nós queremos. 1280. Então, esses são os dados do nosso exercício. Então, nós vamos utilizar o termo geral, AN, que é igual a A1, vezes Q elevado a N menos 1, para encontrarmos quantos termos tem essa PG. Então, nós vamos fazer AN, já é 1280, igual A1 é 5, 5 vezes razão 4, elevado, então, a N menos 1. Então, nós temos aqui, gente, vamos passar esses 5 dividindo aqui. Então, nós temos 4 elevado a N menos 1 igual a 1280 dividido por 5. Então, nós temos 4 elevado a N menos 1 igual a 1280 dividido por 5, que é igual a 256. Ok, nós vemos que nós temos base 4. Nós podemos passar para a base 2 e encontrar base 2 aqui no 256, como também o 256 é possível colocar na base 4. Então, vamos continuar com a base 4. 256 seria 4 elevado à quarta potência, ok? Então, aqui nós temos bases iguais, então nós apenas igualamos os nossos expoentes. Então, eu tenho n menos 1 igual a 4. N igual a 4 mais 1, que é igual a 5. Então, esse termo aqui, ele é o quinto termo da sequência, né? Que representa uma PG. Então, nós vamos agora, então, calcular a soma desses termos. Então, a soma desses 5 termos é igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Então, nós temos a soma igual a 1 é 5, 1 menos a nossa razão é 4, então, a quantidade de números que nós temos de termos é 5, então 4 elevado a 5, sobre 1 menos 4. Então, resolvendo aqui, nós temos 5 vezes. Vamos resolver tudo que nós temos aqui, depois nós multiplicamos esse resultado por 5, ok? Então, vamos fazer 1 menos 4 elevado à quinta é igual a 1024. Então, nós temos aqui o seguinte, 1 menos 4, menos 3. Então, nós temos a soma igual 5 vezes 1 menos 1024, 1023, menos negativo, né? Dividido por menos 3. Então, resolvendo 1023 dividido por 3, no caso por menos 3, né? Menos 1023 por menos 3, nós temos o valor 341. Então, nós temos a soma aqui, nós temos a soma igual a 5 vezes 341, que é igual a 1705. Então, a soma dos termos dessa PG é 1705. Vamos dando prosseguimento. Ok,
Na letra C aqui nós temos uma PG, né, finita, e nós temos o primeiro termo igual a 1 e o último termo igual a 2 elevado à décima. Perceba que o segundo termo e o último termo aqui estão representados em potência de base 2. Então, nós podemos colocar também o número 1 em base 2. Então, seria 2 elevado a 0. Então, o primeiro termo seria 2 a 0, o segundo 2 ao quadrado, o terceiro, então, seria 2 a sexta, 2 a quarta, desculpa, 2 a sexta, 2 a oitava e 2 a décima. Por quê, gente? Porque analisando aqui, olha, se nós observarmos, nós temos o quê? O primeiro termo igual a 1 e nós temos razão igual a 2 ao quadrado dividido por 2 a 0. Vamos colocar assim, 2 ao quadrado dividido por 2 a 0, que seria o quê? Conservo, né, a base e subtraio o expoente, 2 menos 0, 2. Então, 2 ao quadrado. Então, de 2 ao quadrado em 2 ao quadrado, nós vamos ter 2 a 0, 2 ao quadrado, 2 a quarta, 2 a sexta, 2 a oitava, 2 a décima. Então, nós temos aqui nessa PG, nessa sequência, nós temos 6 termos. Então, aqui 2 ao quadrado e nós temos o número de elementos, o número de termos 6. Então, vamos calcular a soma aqui, A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Então, nós temos a soma que igual a A1 é igual a 1. 1 menos a razão é 2 ao quadrado elevado a N. 2 ao quadrado elevado a N, que é 6. 1 menos 2 ao quadrado. Para a gente resolver isso aqui, gente, 1 multiplicando em qualquer número, ele não vai alterar o outro número, então ele não vai fazer diferença, tá? Então, nós já podemos esquecer esse 1. Então, vamos calcular somente essa parte aqui. Então, 1 menos 2 ao quadrado elevado à sexta, 2 a 12. 2 elevado à 12ª, aliás. 1 menos 2 ao quadrado, 4. Então, prosseguindo aqui, nós temos a soma igual 1 menos 2 elevado a 12, que é igual a 4.096. Dividido, então, por 1 menos 4, menos 3. Então, agora aqui nós fazemos 1 menos 4.096, nós temos menos 4.095, dividido por menos 3. Resolvendo, então, nós temos 1.365. Menos com menos, mais, então vai ficar positivo aqui a nossa soma. Então, 1.365. Exercício número 2, nós temos, seja uma PG na qual o primeiro termo é 2, o último é 256 e a soma dos termos é 510. Qual é o valor da razão dessa PG? Bom, nós precisamos descobrir a razão aí da PG. Então, nós vamos trabalhar com as fórmulas que nós temos sobre PG e vamos também trabalhar com os dados que nós temos no problema. Então, nós temos aqui que A1 é igual a 2. Ok. O último termo, nós não sabemos qual termo é esse, então nós vamos chamá-lo de AN. É igual a 256. E a soma dos termos, que nós não sabemos quantos termos são, né, é 510. Muito bem. Esses aqui são os dados que nós temos. Nós precisamos saber a razão. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos a soma dos n primeiros termos igual a A1
vezes 1 menos Q elevado a N, 1 menos Q. Trabalhando aqui com o que nós já temos, nós temos a soma igual a 510. Então, esse N, nós colocamos aqui 510, o último termo. Esse N aqui seria, então, ele está representando o número total, né? Ok. Vamos lá. A soma de todos os termos, desculpa, não é o último termo. Sn é a soma de todos os termos. Então, vamos lá. Nós temos A1 igual a 2 vezes 1 menos. Qual é a razão? Não sabemos. Então, não sabemos o número de elementos, os termos. Então, vamos deixar por aqui só. O que nós podemos fazer aqui nessa forma? A única coisa que nós podemos fazer, esse 2 que está multiplicando aqui, passar ele dividindo para cá. Então, nós teremos, vamos deixar 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q igual a 510 dividido por 2. Então, 510 dividido por 2, então aqui nós vamos repetir, menos Q, 510 dividido por 2 vai dar 255. Então, nós vamos ter essa equação de primeiro grau aqui, ok? Equação de primeiro grau não, equação exponencial, né? Que depois nós vamos transformá-la aqui em primeiro grau. Bom, vamos lá. Resolvendo aqui, nós não temos condições de calcular o que aqui, né? O valor da razão. Então, vamos lá para o termo geral, para a fórmula do termo geral, para ver o que nós podemos encontrar, né, de dados aqui para resolver o nosso problema e chegar no valor da razão. Então, nós temos o termo geral, AN, que é igual a Q, AN, que é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, AN eu já sei que é 256, que é o último termo. A1 é igual a 2 vezes Q elevado a N menos 1. Eu não conheço a razão, não conheço o N também. Então, eu vou ter o quê? Vou passar esse 2 dividindo aqui. Então, Q elevado a N menos 1 igual a 256 dividido por 2. 256 dividido por 2 é igual a 128. Então, nós vamos ter o seguinte, Q elevado a N menos 1, nós podemos desmembrar isso aqui. Como aqui é menos, então nós podemos fazer uma divisão. Q elevado a N dividido por Q elevado a 1, que é igual a 128. Então, resolvendo isso aqui, nós temos o quê? Nós temos que Q elevado a N é igual a 128Q. Então, nós temos um dado muito importante aqui que nós podemos lançar aqui. Então, substituindo aqui, né? Substituindo aqui o Q elevado a N nessa equaçãozinha que nós encontramos, então, vamos repetir a equação. 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q igual a 255. Então, nós temos o Q elevado a N, nós vamos substituir por 128Q igual 1 menos Q igual a 255. Então, multiplicando tudo aqui, tudo isso, nós vamos ter 1 menos 128Q igual a 1 vezes 255, 255 menos 255Q. Então, vamos ter
Passando letras para cá, vai ficar 255Q. O menos 128 já está aqui, que igual a 255 menos 1. Então, 255 menos 128 é igual a 127Q, que é igual a 255 menos 1, 254. Então, nós temos Q igual a 254 dividido por 127. Então, nós temos Q igual a 254 dividido por 127 é igual a 2. Então, a razão aqui igual a 2. No exercício 3, nós temos o seguinte: quantos termos devemos considerar na PG 3, 6, para obter uma soma igual a 765? Então, vamos ver os dados do problema que nós temos. Nós temos A1 igual a 3. Nós temos a razão aqui, 6 dividido por 3, que é igual a 2. E nós temos a soma, né, dos termos, que é 765. Nós queremos saber o N, que é a quantidade de termos que nós precisamos ter, né? Então, vamos aqui, a soma igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. A soma é 765. O primeiro termo é 3 vezes 1 menos a razão elevado a N, que nós não conhecemos. 1 menos 2, que é a razão. Então, nós temos 765 igual a 3 vezes 1 menos 2 elevado a N sobre menos 1. Então, nós podemos fazer 3 dividido por menos 1 é menos 3. E o menos 3, então, ele vai passar para cá, dividindo. Então, vai ficar menos 3. 765 dividido por menos 3 é igual a 1 menos 2 elevado a N. Resolvendo, então, nós temos 765 dividido por N, por menos 3, aliás. Então, vai ficar menos 255, igual a 1 menos 2 elevado a N. Então, nós temos aqui o seguinte: 255 menos 255 menos 1 igual a menos 2 elevado a N. Menos 256 igual a menos 2 elevado a N. Vamos multiplicar por menos 1 aqui, né? Tirar esse negativo. Então, vamos ficar 2 elevado a N igual a 256. 256, gente, nós podemos colocar na base 2, que vai ficar igual a 2 elevado a 8. Então, já que as bases são iguais, igualamos os expoentes. Então, nós temos N igual a 2. Então, o número de termos que nós precisamos é igual a 8. Questão 4. Exercício número 4. Uma pessoa aposta na loteria durante 5 semanas, de tal forma que em cada semana o valor da aposta é o dobro do valor da aposta da semana anterior. Se o valor da aposta da primeira semana é 60, qual o total apostado após 5 semanas? Então, nós sabemos que o primeiro valor, o A1, é 60. Sabemos que a razão é igual a 2, porque os valores eles vão dobrando, né?
Então, se a aposta da primeira semana é 60, qual o total apostado após 5 semanas? Então, nós queremos o N igual a 5. Nós queremos a soma. Então, nós temos a soma A1 vezes 1 menos Q elevado a N, 1 menos Q. A soma, então, aqui dos postado após 5 semanas, então, dos 5 termos, né? A1 é 60 vezes 1 menos, a razão é 2, elevado ao N, que são 5 termos, sobre 1 menos 2. Então, nós temos soma igual a 60 vezes 1 menos 2 elevado à quinta é igual a 32. 1 menos 2, menos 1. Então, continuando aqui, nós temos a soma igual a 60 vezes 1 menos 32, menos 31, sobre menos 1. Menos 31 dividido por menos 1, 31 positivo. Então, 60 vezes 31. 60 vezes 31 é igual a 1.860. Então, se o valor da aposta da primeira semana é R$60, qual o total apostado após as 5 semanas? Então, a resposta aqui, então, será em reais, né? R$1.860 que ele vai ter apostado durante 5 semanas. Então, são essas as questões sobre soma dos termos de uma PG. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se Deus quiser, até lá.